Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos aprender algumas expressões algébricas envolvendo os produtos notáveis. Mas antes vamos relembrar as três regras dos produtos notáveis. Aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos, a mais b ao quadrado. Como é que é a regra? É o quadrado do primeiro termo, que é o a vezes a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é 2ab, mais o quadrado do segundo termo, que é o b. Então fica assim, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Tenho aqui a segunda regra, que é o quadrado da diferença de dois termos, certo? Que é a mesma coisa do quadrado da soma, porém muda o sinal, que é o quadrado do primeiro termo, que é o a, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que é o b, b vezes b, b ao quadrado. E nós temos a terceira regra, que é o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro termo, que é o a vezes a, menos o quadrado do segundo termo, que é b vezes b, b ao quadrado. Então, essas são as três regras dos produtos notáveis. Então, como que são aplicadas essas regras? Por exemplo, aqui eu tenho essas três. Aqui eu tenho o quadrado da soma, certo? A mais 4 ao quadrado. Como que eu resolvo isso? Então, aqui eu tenho a mais 4 elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos. Então, é essa a primeira regra. Então, vai ser o quadrado do primeiro termo, então vai ficar assim o a vezes a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes 4 vezes a. 2 vezes 4, 8. 8a. E mais o quadrado do segundo termo aqui, que é o 4. 4 vezes 4, 16. Então, é dessa forma que eu resolvo a primeira regra. O quadrado do primeiro termo, a vezes a ao quadrado, mais duas vezes isso aqui, 2 vezes 4, 8 vezes a, 8a, mais o quadrado do segundo termo, que é o 4. 4 vezes 4, 16. Então, aqui o quadrado da diferença de dois termos. Como é que eu faço? Eu vou fazer o quadrado do primeiro termo, que é o a vezes a ao quadrado. É a segunda regra, menos duas vezes isso aqui, duas vezes 5 vezes a, 2 vezes 5, 10, então vai dar 10a, menos 10a, mais o quadrado do segundo termo aqui, que é o 5, 5 vezes 5, que é 25, então essa é a segunda regra. E a terceira regra dos produtos notáveis é o produto da soma pela diferença de dois termos, essa é mais simples, eu vou fazer o quadrado do primeiro termo, que é o a vezes a ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é o 6. 6 vezes 6, 36. Pronto, apliquei as três regras. Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença de dois termos. Então, aqui eu tenho essa expressão, certo? Vamos resolver agora algumas expressões algébricas. A mais b ao quadrado mais 3ab. Aqui eu tenho a primeira regra dos produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos. Como é que é a regra? É assim, o quadrado do primeiro termo, o primeiro termo é a vezes a, que é a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, então 2ab, e mais o quadrado do segundo termo, que é o b, b vezes b, b ao quadrado. Pronto, apliquei a regra, a primeira regra, certo? Agora eu vou conservar o restante, mais 3ab. Pronto. Agora eu vou agrupar por semelhança. A ao quadrado, só tem esse, certo? Aí agora eu tenho mais 2ab é semelhante com mais 3ab. Pronto, são semelhantes. E que sozinho eu tenho b ao quadrado. Pronto, qual vai ser a resposta? A ao quadrado mais 2ab com mais 3ab vai dar 5ab. E mais b ao quadrado. Então, essa é a resposta da minha expressão, certo? Essa é a resposta. Agora eu tenho essa outra expressão aqui. Eu tenho aqui, no caso, a primeira forma, que é o quê? Vai ser
a ao quadrado, a primeira regra, a ao quadrado do primeiro termo, a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar 2ab, mais o quadrado do segundo termo, que é o b. b vezes b, b ao quadrado. Pronto, apliquei a regra. Conservo mais ab, menos. Agora aqui eu vou ter que colocar entre parênteses por causa do menos, que eu vou ter que fazer o jogo de sinal. Aqui já é a segunda regra, que é o quadrado da diferença de dois termos. Como é que eu faço? Eu vou fazer o quadrado do primeiro termo, certo? Aí, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai dar 2ab. E mais o quadrado do segundo termo, que é o b. b vezes b, b ao quadrado. Pronto, apliquei a regra dos produtos notáveis, certo? Agora o que eu vou fazer? Vou retirar dos parênteses. Esse menos aqui vai fazer o jogo com todos esses parênteses. Então vai ficar assim, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado mais ab. Agora aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Menos e mais, menos. Menos a ao quadrado. Menos e menos, mais. Mais 2ab. Menos e mais, menos. Menos b ao quadrado. Agora eu vou agrupar por semelhança. Então, a ao quadrado é semelhante com quem? Com menos a ao quadrado. Mais 2ab é semelhante com quem? Com mais ab e com mais 2ab. E por último aqui, ó, então esse é semelhante com esse é semelhante com esse. E por último aqui, mais b quadrado é semelhante com menos b quadrado, certo? Então aqui eu tenho, ó, ab ao quadrado menos a ao quadrado vai ser 0. 0. Aqui vai dar 2 mais 1, 3, mais 2, 5ab. E aqui mais b quadrado menos b quadrado aqui também vai dar 0. Então, qual a resposta da minha expressão? 5ab. Essa é a resposta. Então, aqui eu tenho uma outra expressão, certo? Aqui eu tenho a primeira regra, 2a mais b elevado ao quadrado. Essa é a primeira regra. Então, como é que eu faço? É o quadrado do primeiro termo. Então, aqui no caso vai ser 2a vezes 2a, que vai ser 4a elevado ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 4ab. 2 vezes 2a vezes b vai dar 4ab. Mais o quadrado do segundo termo, que é o b. b vezes b, b ao quadrado. Pronto, resolvi essa regra. Agora eu conservo menos 6ab menos. Agora eu vou resolver. Essa aqui é a segunda regra. A menos b elevado ao quadrado. É a segunda regra. Eu vou colocar parênteses por causa do menos, que esse menos aqui vai fazer jogo de sinal. Primeiro eu vou calcular a potência aqui, então tem que proteger com parênteses. Aplicar a segunda regra, que é essa segunda regra aqui, que é o quadrado do primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2ab, mais o quadrado do segundo termo, que é o b. b vezes b, b ao quadrado. Pronto. Agora eu vou retirar do parênteses aqui. Esse menos vai fazer jogo de sinal com todos esses parênteses. Vou conservar 4a ao quadrado mais 4ab mais b elevado ao quadrado menos 6ab. Agora jogo de sinal. Menos e mais, menos. Menos a ao quadrado. Menos e menos, mais. 4ab. Menos e mais, menos. Menos b ao quadrado. Agora eu vou agrupar por semelhança. 4a ao quadrado é semelhante com menos a ao quadrado, certo? Então, esses dois são semelhantes. Agora aqui, mais 4ab é semelhante com menos 6ab. E que é semelhante com mais 4ab. Esses três que são semelhantes. Sobraram aqui mais b elevado ao quadrado, menos b elevado ao quadrado, certo? Que são semelhantes. 4a ao quadrado menos a ao quadrado vai dar 3a ao quadrado. Aqui é 4 menos 6 vai dar menos 2. Menos 2 mais 4 vai dar mais 2ab. Porque, ó, 4 mais 4, 8. 8 menos 6, 2. Então, vai dar mais 2ab. Esses três.
E mais b ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui dá zero. Mais 1 menos 1, zero. Então, sumiu. Então, essa é a resposta da minha expressão. 3a ao quadrado mais 2ab, certo? Essa é a resposta. Agora, vamos aqui para outra expressão. Então, aqui eu tenho a primeira regra, o quadrado da soma, que é o quê? O quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais duas vezes isso aqui, 2 vezes 1, 2 vezes x, então vai dar 2x, mais o quadrado do segundo termo, que é 1 vezes 1, que vai ser 1. Mais, se aqui fosse menos, eu teria que colocar isso aqui entre parênteses, certo? Para fazer o jogo sinal. Como é mais, não precisa. Vai ficar assim, o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais, menos, que é a segunda regra. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ser menos 2x, mais o quadrado do segundo termo, que é 1 vezes 1, que vai ser 1. Pronto. Agora aqui eu vou fazer a multiplicação. Mais e menos, menos. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos e menos, mais. 2 vezes 1, 2. Pronto, já está multiplicado. Agora eu vou agrupar por semelhança. X ao quadrado, mais x ao quadrado, certo? E menos 2x ao quadrado. São os três semelhantes. Agora aqui, mais 2x, menos 2x, menos 2x. Pronto, os dois semelhantes. Agora tenho mais 1 e mais 2, que é esse e esse. Quanto que vai dar? Vai ser 1 mais 1, 2. 2 menos 2, 0. Então aqui zerou. E deu 0. 2 menos 2, 0. Zerou também aqui, 0. 1 e 1, 2 e 2, 4. Então a resposta da minha expressão, mais 4. Essa é a resposta. E agora eu tenho aqui essa outra expressão, certo? Que vai ser o quê? Aqui eu tenho a terceira regra. Vai ser como? O quadrado do primeiro termo, y ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 5 vezes 5, 25. Essa é a terceira regra, certo? Menos. Agora aqui também tem a terceira regra também, o produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que eu vou fazer? O quadrado do primeiro termo, que é o y vezes y ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 10 vezes 10, que é 100. Pronto. Já fiz. Apliquei as duas regras, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar dois parênteses. Vai ficar com y ao quadrado menos 25, menos e mais menos, menos y ao quadrado, menos mais 100. Agora eu vou agrupar por semelhança. Y ao quadrado é semelhante com menos y ao quadrado. Menos 25 é número semelhante com mais 100. Pronto. Mais y ao quadrado, aqui zero, dá zero. Menos 25 mais 100 vai ser mais 75. Pronto, essa é a resposta da minha expressão. Agora aqui eu tenho a outra expressão, certo? Aqui eu tenho também a terceira regra, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então o que eu vou fazer? Eu vou conservar o 30 ao quadrado menos. Qual é a regra aqui? Eu vou colocar o parênteses por causa do menos, certo? Que vai fazer jogo de sinal. É o quadrado do primeiro termo, que é 1 vezes 1, que é 1, menos o quadrado do segundo termo, que é 5a vezes 5a, que vai dar 25a ao quadrado, certo? Agora eu vou tirar dos parênteses. 30a ao quadrado, menos e mais, menos 1, menos e menos, mais 25a ao quadrado, certo? Agora eu vou agrupar. 30a ao quadrado é semelhante com mais 25 ao quadrado, certo? Esse é semelhante com esse. E aqui o menos 1. É número sozinho. 30 com mais 25 vai ser 55a ao quadrado, menos 1. Então, essa é a resposta da minha expressão, certo? Então é isso, pessoal. Até mais.